Olá, vizinhos, seguidores do Xpirotadas. Olha aqui eu mais uma vez, Jonatas Holanda, gravando o primeiro vídeo de 2024, ainda em êxtase, né? Com a exposição do Chaves, que eu fui visitar agora no mês de janeiro. Mas é lógico que eu não esqueci das minhas responsabilidades, dos meus compromissos com o meu perfil. Então, estou gravando aqui o primeiro vídeo de 2024 para falar as minhas impressões, para fazer o meu review sobre a temporada de 1984 do programa Xpirito. Quem já está seguindo o Xpirotada há mais tempo sabe que eu estou maratonando o programa Xpirito temporada por temporada. O programa Xpirito foi o programa que o Roberto Gomes Bolanes fez em 1980, após decidir encerrar as séries de Chaves e Chapolin. E aí ele criou o programa Xpirito, que começou em 1980 e foi até 1995. São 16 temporadas. Mais que o dobro de temporadas que Chaves teve, que Chapolin teve. 16 temporadas. Então, há um caminho grande pela frente. Já assisti 1980, 81, 82, 83, terminei agora 84, já comecei a assistir 1985 e aí decidi gravar logo o meu review da temporada de 1984. Quem quiser ver o review das temporadas anteriores, tem no canal do YouTube do Xpirotadas, Xpirotadas by Jonatas Holanda, que aí tem lá o review das temporadas, as minhas impressões, né? Das temporadas de 1980, de 81, de 82, de 83 e vai ter essa agora de 1984. Já preparei aqui a minha colinha, né, as minhas anotações, para quem me conhece sabe que toda vida eu faço. 84 deu algumas anotações aqui bem interessantes, muita coisa aqui que eu escrevi. E aí eu vou me guiando aqui pela minha colinha e a gente vai conversando aqui as coisas que eu pude observar na temporada de 84. Muita gente, né, sobretudo o fã brasileiro de Chaves, aquele fã que se nega a conhecer a obra de Xpirito porque não tem Kiko, porque não tem Seu Madruga, porque já é regravação, é remake, e é Jaiminho fazendo as cores do Seu Madruga. Então muita gente do Brasil, aliás, o público, né, o fã brasileiro de Chaves, de um modo geral, torce muito o nariz com relação a essa fase da obra de Xpirito. Prefere sempre rever os mesmos episódios, a mesma meia dúzia de episódios que o SBT exibiu a exaustão e acaba se privando de conhecer outras coisas interessantes também da obra de Xpirito. E isso aqui eu falo do fã brasileiro de Chaves, mas não somente eles, tem xpiritólogos renomados, gente que eu tenho no meu círculo social, no meu círculo de amizade, que considero tão fãs quanto eu, que também torcem o nariz com relação a essa parte da obra. Mas é direito de cada um. Pelo menos eles assistiram para dizer se gostam e se não gostam. O que eu acho muito injusto é a pessoa torcer o nariz e dizer que não gosta sem nunca ter visto. Ou torcer o nariz pelo pouco que viu. Então eu estou acompanhando agora, episódio por episódio, mesmo assim estando à frente de um perfil grande sobre Chaves, de ser um profundo conhecedor da obra de Xpirito, eu nunca tinha assistido o programa Xpirito na ordem cronológica e completo. Só assistia os episódios do Clube do Chaves que o SBT exibiu, dublado. Nunca tinha assistido ao programa Xpirito em espanhol na ordem cronológica, 80, 81, por aí vai. E é a primeira vez que eu estou fazendo isso. E em cada review, em cada vídeo que eu gravo, eu mostro o meu parecer, a minha opinião. E por enquanto, até o momento, a minha opinião ainda é favorável à obra de Xpirito. Eu entendo que há os altos e baixos, eu entendo que há um declínio, mas ainda é o Xpirito que está lá, ainda é o Chaves, ainda é a Chiquinha, ainda é a Dona Florinda, ainda é a Dona Clotilde, ainda são eles, não são outros atores, não são outras pessoas. Então, ainda tem a genialidade do senhor Roberto Gomes Bolanes lá. E é isso que eu trato de provar e de mostrar e de tentar convencer nesses vídeos, nesses reviews que eu gravo. Então, para essas pessoas que torcem o nariz, sendo xpiritólogos ou sendo só aquele mero fã brasileiro, eu digo que ainda tem muita coisa boa, sim, nos episódios do programa Xpirito, inclusive na temporada de 84. Ó. Tá aqui, eu tenho 3 folhas aqui de anotação de informações curiosas que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer e assistir pelo menos uma vez, né? Então, sem mais delongas, já tem quase 5 minutos de vídeo e ainda não comecei. Então vamos lá.
1984, a vila começa bem envelhecida, mas real, remonta aos tempos clássicos, é isso. A gente sabe que o cenário da vila nunca foi o mesmo. O cenário da vila sempre é montado e desmontado, então na medida que ele vai sendo montado e desmontado, provavelmente novos cenários são feitos. O cenário da vila não ficou montado para sempre ali e era utilizado só quando o X-Espírito ia gravar o Chaves, não era assim. O estúdio onde o X-Espírito gravava o Chaves era utilizado para outras produções da Televisa também. Então, para o X-Espírito, aquele estúdio, que geralmente era o estúdio 2, o estúdio 5, era disponibilizado para ele por durante uma semana. Então, ele gravava os episódios de Chaves, Chapolin, do programa X-Espírito, né, dos outros quadros, durante uma semana. Então, ele tinha uma semana para montar o cenário da vila, para gravar. Tinha uma semana, nessa semana, tinha que gravar o sketch dos Caquitos, do Chaveco, os sketches do Pancada Bonaparte, os sketches do Chapolin. Então era um monta e desmonta de cenário muito grande no mesmo estúdio, né? Então, e só durante uma semana de cada mês. Isso quer dizer que depois disso era desmontado e outras coisas eram montadas lá para outros programas da Televisa. E no finalzinho de 83 para o comecinho de 84, o cenário da vila ficou mais parecido, remonta mais à época clássica dos anos 70. Eu achei, tive essa impressão e me deu aquela sensação de nostalgia ao rever esse cenáriozinho do final de 83 do começo de 84. Eu falo isso de sensação de nostalgia porque eu estou agora assistindo o programa X-Espírito e estou tentando evitar ver a fase dos anos 70. Então, desde que eu comecei a ver o programa X-Espírito de 1980, que eu não estou mais assistindo Chaves e Chapolin da fase clássica. Não estou mais assistindo Chaves e Chapolin dos anos 70 para evitar comparações. Então, eu estou tentando ter a experiência que o público mexicano teve na época, de acompanhar a evolução cronológica, a evolução física dos atores. Então, salvo raras exceções, realmente eu estou evitando ver Chaves e Chapolin dos anos 70. E ao chegar agora em 84, no comecinho, o cenário da vila lembra muito da fase dos anos 70 e eu achei interessante observar isso, né? Porque vocês sabem que eu sou um X-espiritólogo, formado em X-espiritologia, com pós-graduação e mestrado na arquitetura da vila. Então, eu achei interessante isso. Outra coisa que eu achei interessante também, que vale a pena a gente conversar aqui, eu até já postei sobre isso no X-Pirotadas. A Dona Clotilde, a personagem da Dona Clotilde, ela muda muito o seu figurino, né, a sua caracterização nos anos 80, como era nos anos 70. Nos anos 70 ela já aparentava velha, né, tinha uma maquiagem de velha, tinha cara de velha, mas, por exemplo, a peruca dela era loira, não era grisalha, já nos anos 80 passa a ser grisalha, cabelo branco e tal. E aí eu passei a observar que essa Dona Clotilde dos anos 80 combina muito mais com o Jaiminho do que com o Seu Madruga, por exemplo. A Dona Clotilde dos anos 70 combina demais com o Seu Madruga, porque ela é velha, mas nem tanto, tem a peruquinha loura dela e tal. Já nos anos 80, a Dona Clotilde grisalha combina muito mais com o Jaiminho, que também já é um senhor de idade avançada, né? Então eu acho que caiu bem, teve química o casalzinho aí, né? O par que não existiu na verdade, mas ficou combinandinho. Achei bem interessante a Dona Clotilde dos anos 80 dar em cima do Jaiminho, porque é uma senhora de idade dando em cima de um senhor de idade. Beleza, bora lá. 1984, episódio 3. Já no terceiro episódio da temporada de 84, o X-Espírito começa a escrever sketches dos maluquinhos, do Pancada Bonaparte e do Lucas, na delegacia. Não sei se vocês já chegaram a ver no Clube do Chaves, né? Mas nos anos 90, essa fase de sketches do Pancada na delegacia perdurou. Então o Pancada ia lá denunciar os crimes dos contos de fadas, ia denunciar Caim e Abel, ia denunciar o assassinato de Júlio César, sempre tendo como delegada a Angelines Fernandes, delegada Justina, e o policial lá era o Raul Padilha, o Jaiminho. Então, e depois que a Angelines morreu, a delegada passou a ser a Mari Carmen Vela, e depois que o Raul Padilha faleceu, o policial passou a ser o Moisés Soares. Mas até 91, a delegada era a Angelines e o policial o Raul Padilha. E começou aqui, na temporada de 1984. Então é interessante a gente ver que em 84
Já no terceiro episódio, os maluquinhos começaram a aparecer, a dar as caras na delegacia, denunciando os crimes mais absurdos da invenção, da cabeça dos dois, tendo já a Angelines como a delegada, que não diz o nome, mas a gente vê nos anos 90 que é a delegada Justina, e o Raul Padilha como o policial que ajuda ela. Então é interessante a gente observar isso. Beleza. Uma coisa interessante também do Chaves, para quem foi na exposição e tudo, né? A gente pôde observar que teve figurinos originais e tudo. Então é legal a gente falar também sobre a roupa dos personagens. Então em Chaves, é a partir da temporada de 1984 que a Dona Florinda passa a usar uma roupa mais de senhora. Uma roupa mais comprida, com as ombreiras, né? Que era moda naquela época, nos anos 80, aquelas coisas, né? Os ombros mais volumosos, assim, as ombreiras. Então, o vestido dela, ela muda a indumentária dela para ficar uma coisa mais de senhora mesmo. Ela fica com um aspecto mais velho, mais de velha mesmo, acabada, velha coroca. Até o final de 83, ela utilizava o mesmo vestido que ela usava nos anos 70, mudando apenas o avental, né? Porque teve que mudar, porque antes era um avental azul, aí teve que mudar para um avental cor de creme, porque como ela passaria a contracenar mais com a Pops, né? No efeito do chroma key, o avental azul atrapalharia, então ela mudou o avental, mas continuou utilizando o mesmo vestido dos anos 70. Mas no finalzinho de 83, ela dá uma mudada, passa a utilizar um vestido que ela utilizava vez por outra também nos anos 70, que ela utilizava em shows, que ainda era um vestido assim curto, até o joelho e tal. Mas no começo de 84, já no segundo ou terceiro episódio de Chaves, de 84, aí sim ela passa a utilizar um vestido novo, que é um vestido mais comprido, é bem mais abaixo do joelho. E aí passa a ter um aspecto de ser mais idosa mesmo. Idosa não, mas de ter mais idade, de ser uma senhora, uma velha coroca mesmo. Eu sei que isso não é relevante, mas eu gosto de observar essas besteirinhas. Porque vai mudando também, não só a indumentária, não só a característica física, mas até comportamental da personagem. Enfim, mas esse vestido que ela está utilizando, que ela passa a utilizar a partir da temporada de 84, não é o mesmo que está na exposição lá do Miss Experience lá em São Paulo. O vestido que tá lá na exposição e que foi um vestido que eu fiquei muito emocionada de ver de perto, eu lembro que quando eu estava lá na exposição, eu estava admirando tudo, vi a roupa original do Chapolin, Marreta Biônica e tal. Mas quando eu entrei no cenário do restaurante, que eu vi o vestido da Dona Florinda com um avental, eu fiquei realmente emocionado. Eu chorei e isso me toca muito. Então, aquele vestido que está lá na exposição não é o mesmo que ela começou a usar em 84. Aquele ali ainda é já do finalzinho dos anos 80. Eu vou arriscar que é 88, 89. Então, ela passa a utilizar um vestido maior, né, mais longo, que dá um aspecto de velha, mas não é o mesmo que está na exposição lá do Miss em São Paulo. Muito bem, beleza. Ainda no episódio 3, eu falei que no episódio 3 da temporada de 84, o terceiro episódio inédito, começam os sketches na Delegacia dos Maluquinhos, e no sketch de Chaves, que é o sketch que na lista do fórum se chama Depois do Ano Novo, há um furo no roteiro. Esse sketch do Chaves, que se chama, né, na lista do fórum Depois do Ano Novo, é aquele das bombinhas que a Dona Florinda paga o Chaves para varrer o pátio e fica naquela negócio que varre, que não varre. Só que é um furo de roteiro, porque nessa versão de 84, quem combina, quem dá um dinheiro para o Chaves varrer o pátio é a Dona Clotilde. Então, se vocês assistirem ao episódio, depois procurarem no YouTube, ou então procurarem aqui comigo, vocês vão ver que o Chaves ele faz um negócio, ele combina com a Dona Clotilde de varrer o pátio por uma certa quantia de dinheiro. Mas no final do episódio, quem cobra ele é a Dona Florinda. Então a Dona Florinda ela fala assim: Chaves, e o nosso combinado não foi você varrer em troca de uma moeda, ppp? Só que no episódio, no começo, quem faz o combinado com ele é a Dona Clotilde e não a Dona Florinda. Então eu observei esse furo de roteiro no terceiro episódio inédito da temporada de 84 do programa Chespirito, no sketch Depois do Ano Novo. Então depois, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vocês vão observar também. Beleza, continuando. No sétimo episódio inédito da temporada de 84, o episódio A Casa Caiu. É um episódio de 40 minutos dos ladrõezinhos, do Chaveco.
que é a primeira versão daquele da... É melhor se jogar no buraco. Tem uma versão de 90 que a casa tá caindo, né? Que já passou no SBT e tudo. E essa é a versão original. E é nesse episódio, no episódio 7 da temporada de 84, A Casa Caiu, que aparece o prédio da Chimotrufa pela primeira vez. Até então só aparecia o cenário de dentro da casa. Inclusive eu pensava no começo que era uma casa, que não era dentro de um prédio. E aí nesse episódio aparece o prédio onde ela mora pela primeira vez. E é nesse episódio, no 7º episódio da temporada de 84, que o nome Natita é mencionado pela primeira vez. Então, que eu tenho observado, né? Pode ser que tenha passado antes, eu não tenha visto, mas que eu observei, foi a primeira vez ali que se fala o nome da personagem da Angelines Fernandes, que é a Dona Maricota Natita, na dublagem, né? Que a Gota Mágica deu, que às vezes também chamava de Dona Cotinha. E na original é Dona Natita. Natita é um apelido geralmente para quem se chama Inácia. Então o nome dela provavelmente é Inácia e de carinho lhe chamam Natita. E aí nesse episódio, no 7º episódio da temporada de 84, A Casa Caiu, em que é mencionado o nome da Dona Natita pela primeira vez e que aparece pela primeira vez o prédio onde mora a Chimotrufa e o Botijão e a Dona Natita. Beleza. Eu sei que eu sou meio redundante, eu sou meio repetitivo, mas é porque isso ajuda a pregar a informação dentro da gente, sabe? A gente aprende, o ser humano aprende através de repetição. Então eu procuro sempre ser muito redundante, ser bem repetitivo, para poder fixar melhor as informações. Informações muito úteis, né? Enfim, vamos lá. Episódio seguinte, no episódio número 8 da temporada de 84, 8º episódio inédito. Eu falo 8º episódio inédito porque na lista do fórum existem algumas reprises de temporadas anteriores. Aí essas reprises de temporadas anteriores eu não conto. Então é o episódio 8 porque é o 8º episódio inédito da temporada de 84. No sketch dos caquitos dos ladrõezinhos intitulado lá pela lista do fórum Os Vagabundos, o Botijão fala que a Chimotrufa se chama Spotaberderona. É verdade, eu lembro disso, isso é curioso. Então, nesse sketch, é o 8º sketch inédito da temporada de 84. Eu acho que eles estão... não estão na delegacia. Mas eu lembro que o Botijão fala que a Chimotrufa é um apelido carinhoso, né? Não é o nome dela de verdade. E aí ele fala que o nome verdadeiro da Chimotrufa é Spotaberderona. Curioso, por quê? Porque Spotaberderona foi o nome que o Chespirito utilizou depois para batizar a personagem que é a mãe da Chimotrufa, que foi interpretada pela Annabelle Gutierrez. Então, mais pra frente, a gente descobre que o nome da Chimotrufa, na verdade, é Maria Expropriación Petronilha, né? Que ela nasceu no dia 18 de março, que foi o dia da expropriação do petróleo, e aí batizaram ela com esse nome. Mas nesse episódio de 84, o Botijão fala que ela se chama Spotaberderona, que foi o nome original em espanhol que o Chespirito deu depois para a mãe da Chimotrufa, que aqui no Brasil ficou conhecida como a Dona Agrimaldolina, que eu acho 1000 vezes melhor que Spotaberderona. A Agrimaldolina, eu pessoalmente acho muito mais engraçado que Spotaberderona. Mas vale como curiosidade, que foi o primeiro nome que o Chespirito deu para a Chimotrufa, Spotaberderona. Então aqui, ó, minha primeira folhinha de curiosidades, já li e já conversamos tudo que tinha nela. E isso ainda no episódio 8, né? E vamos ver o resto dos episódios. Continuando aqui, no episódio seguinte, é o 9º episódio de 84, o 9º episódio inédito da temporada de 84. É um episódio de 40 minutos do Chapolin, em que o Chespirito ele resolve juntar 2 roteiros diferentes de episódios dos anos 70 do Chapolin. 2 episódios de 20 minutos do Chapolin, ele juntou e formou um episódio de 40, que não fez sentido nenhum. Não fez o menor sentido. Ele pegou 2 episódios do Chapolin que tinha essa temática de bilhete de loteria e juntou, mas acabou não fazendo sentido nenhum. Ele pegou o episódio do Orfãozinho da Loteria, que tem versões nos anos 70 do Chespirito, do Chapolin, e pegou o episódio do bilhete premiado, que a gente conhece também, do Chapolin, e fez um episódio só de 40 minutos. Então, na primeira parte, nos primeiros 20 minutos, que é a parte do Orfãozinho da Loteria, o personagem do Rubens chama o Chapolin porque precisava
comprar um bilhete de loteria, um orfãozinho, né? Que lá eles chamam de orfãozinho da loteria. E aí tem toda essa confusão que o Chapolin enrola o orfãozinho numa manta e a Florinda, que é a namorada do Rubem, pensa que é um bebê, porque fala que é um orfãozinho. E aí tem toda essa confusão. E aí, quando termina essa parte do roteiro do orfãozinho da loteria, vem a parte do bilhete premiado, que aí o orfãozinho que o Chapolin comprou pro Rubem foi premiado, ele ganha, mas não sabe onde está o bilhete, e entra um ladrão para roubar, né? A gente já sabe essa história do Chapolin, né? E aí, em um determinado momento, o Chapolin é chamado de novo para ajudar a procurar o bilhete, e aí ele confunde o personagem do Rubem com o ladrão que tinha entrado para assaltar. Então, como a gente sabe, né, tem uma parte lá que o ladrão tá roubando e o Chapolin pensa que o ladrão é o marido da Florinda e ajuda ele a roubar, bota as coisas lá para ele. Inclusive, o ladrão fica até admirado porque o Chapolin tá ajudando ele como ladrão. E aí ele acha que o personagem do Rubem era o ladrão. Mas não faz sentido, porque minutos antes ele não estava ajudando o Rubem a comprar o orfãozinho da loteria. E ele dá até uma desculpa lá no episódio de que não lembrava quem ele era, não lembrava dele. Mas não cola, não faz. Esse roteiro é um roteiro totalmente sem sentido, mó furada. Do Chespirito ter querido juntar esses dois episódios, porque tem um erro de continuidade tremendo. Não faz sentido o Chapolin não reconhecer o personagem do Rubem, porque tinha ajudado ele momentos antes. Então eu achei interessante falar isso. Nem sempre. Essa semana eu estava respondendo a caixa de perguntas e um dos seguidores, o meu amigo Inter, perguntou sobre isso, o que é que eu achava dele esticar alguns roteiros dos anos 70, que era de 20 minutos, para 40 minutos. E aí eu falei que nem todo roteiro funciona. Tem episódios de 40 minutos do Chapolin muito bons, tem episódios de 40 minutos do Chaves que são muito bons, mas tem outros que é encheção de linguiça. E esse daqui do bilhete de loteria tem esse erro de continuidade, é fatal para o episódio, e aí torna o episódio pura encheção de linguiça, porque realmente não faz o menor sentido. Bora lá, continuando. Continuando ainda falando sobre os erros de continuidade, tá aqui escrito. Existem alguns erros de continuidade, como por exemplo no episódio 10, onde o Pancada começa o sketch com um par de óculos e termina com outro. Quem segue o Chespirotadas no Instagram sabe que eu postei esse trecho lá. No dia que eu assisti esse episódio, eu achei isso bem diferente. O Pancada é o episódio do Amigo Invisível. Tá ele, o Lucas e o Dom Juan, que é um personagem invisível, num restaurante comendo. E aí ele começa o sketch com um par de óculos dele, que é aqueles óculos grandes, e vai pro intervalo. Quando volta, o Pancada tá utilizando os óculos do próprio Chespirito, óculos com vidro, com lente de verdade. E aí ele começa, é o episódio 10, né, do Amigo Invisível. Ele começa com um par de óculos e termina com outro par de óculos. Do mesmo jeito também o Jaiminho no episódio 15, que é do episódio do Jaiminho Carpinteiro. Tem uma cena lá que ele tá lá trabalhando de carpinteiro, o professor chega procurando pela Pops, ou foi pelo Nhonho, e o Jaiminho tá utilizando o óculos do Raul Padilha, que era bem maior do que aquele óculosinho bifocal do Jaiminho. Então tá lá, ele utilizando o óculos grandão do Raul Padilha, aí troca de câmera, vai pro professor, quando volta para ele já tá usando o óculosinho bifocal do Jaiminho. Também postei esse trecho no Xpirotados, no Instagram. Eu não vou poder postar aqui porque eu tenho medo de receber strike, então vou tentar me livrar o máximo possível de trechos de vídeos. Vai ser só eu aqui, a cara e a coragem. Mas é interessante a gente observar como foi que o Chespirito deixou passar esses errinhos de continuidade, né? Como se ninguém fosse reparar uma besteira dessa. Mas enfim, bora lá. Aqui é que começa a declinar. É aqui que começa a decair um pouco a qualidade dos episódios do programa Chespirito. Tem até um pouco mais de tato para poder a gente começar a falar sobre isso. Bora lá. 1984, episódio 14. A partir do episódio 14, a partir do 14º episódio da temporada de 84 do programa Chespirito, é que começam os remakes dos quadros que até então não tinham remakes, ou tantos remakes assim. A gente está falando do programa Chespirito, a gente não está falando de Chaves ou Chapolin aqui, porque a gente sabe que Chaves ou Chapolin dentro do programa Chespirito teve quase nada de roteiro original.
Chaves e Chapolin dentro do programa X-Espírito foi puramente remake de versões que a gente conhece já dos anos 70, que também já foram remakes dos inícios, dos anos iniciais. Beleza, a gente não está discutindo isso. Teve roteiro original de Chaves nos anos 80? Teve, muito pouco. Teve de Chapolin? Teve, muito pouco, muito pouco. Mas a gente sabe, a gente está ciente que Chaves e Chapolin dentro do programa X-Espírito é remake de remake. Beleza, indiscutível. Mas como ele estava começando o programa X-Espírito em 80, com quadros novos, com personagens novos, com situações novas, o Dr. Chapatinho já aparecia nos anos 70, mas aí teve mais quadros, né? Não era uma coisa esporádica como era nos anos 70, era uma coisa frequente. Então ele precisou escrever roteiros novos. O Pancada Bonaparte, voltando depois de um hiato de quase 10 anos, né? Dos anos 70, escreveu roteiros novos. O Chaveco, agora com o Botijão, com a Chimoltrúfia, ele escreveu roteiros novos. Então, durante as temporadas iniciais de 80, 81, 82 e 83, tinha muito roteiro inédito do Chaveco, do Pancada, do Dr. Chapatinho. Porque ele estava precisando escrever, porque era novidade na época. Só que aí, a partir do episódio 14 de 84, esses quadros também começaram a sofrer os remakes. Então, o X-Espírito mantendo aquela tradição de 3 em 3 anos regravar episódio. É só observar nos anos 70, por exemplo, né? De 3 em 3 anos. As Novas Vizinhas de 72 pula para 75, de 75 pula para 78. 3 em 3 anos. Então, com os outros quadros do seu programa também não foi diferente. Chaveco, Pancada, Dr. Chapatinho. A partir de 1984 começaram a ter os remakes das histórias que até então eram inéditas. Então, nesse episódio 14, por exemplo, só como exemplo, a gente pode ver o esquete do Chaveco, dos Ladrõezinhos, que em 84 o esquete se chama Homem Feio, Nome Feio, que é uma regravação do esquete revelando a identidade de 1980. Então, 1980 teve a regravação em 84. Então é aí, e é por isso que eu disse no começo e disse em outras ocasiões que é a partir de 84 que o programa X-Espírito começa, né, a declinar um pouco, porque a partir daí já não tem muita originalidade. Até 83 tinha muita coisa original, basicamente quase tudo do Chaveco, quase tudo do Pancada, do Dr. Chapatinho era original. Mas aí começaram os remakes. Quer dizer que a partir de agora vai ser só remake? Não, ele vai se reinventar, né? Eu tô na temporada, vou começar em 85. Em 87, por exemplo, o Chaveco vai trabalhar no hotel. Então, tome mais uma leva de originalidade, de roteiros inéditos e tal. Mas aqui, 84, começa a regravação, os remakes dos remakes. Beleza. Continuando. 1984, episódio 16. É um episódio de 40 minutos do Chapolin, que se mistura o episódio do Louco da Cabana com o episódio do Não Se Rugue Couro Velho que te quero pra tambor. Ele fez uma junção, mais um roteiro que não deu muito certo ele juntar, porque tá certo que os dois episódios têm uma temática parecida, né? Quem já assistiu do Louco da Cabana, quem já assistiu Não Se Rugue Couro Velho que te quero pra tambor, tem toda essa temática deles, de pessoas procurarem uma cabana desaparecida para ficar e tal. Mas também foi outro episódio que não deu muito certo ele juntar. O que eu achei interessante foi que nesse episódio, a abertura do programa, ela foi esticada. Ela foi mais demorada. Vamos supor que a abertura demora 1 minuto. Essa abertura demorou 1 minuto e meio. Para poder ganhar o tempo, né? Porque só a junção dos roteiros não deu os 40 minutos exatos. Então, eles deram uma esticada na abertura. O desenhozinho de cada personagem, vamos supor que fica 5 segundos. Nessa abertura do episódio 16 ficaram 10 segundos. Então, ele utiliza... E não foi a primeira vez que ele utilizou isso. Já nos anos 70, o X-Espírito já fazia esse negócio de esticar a abertura ou esticava os créditos para poder ganhar o tempo, né, correto do episódio. Acho que tem um episódio de 79, eu acho que é dos Hóspedes do Senhor Barriga. Uma das partes, por exemplo, os créditos finais tem uns 2 ou 3 minutos. Só os bonecos de massinha lá e os créditos correndo.
Então, o X-Espírito utilizava esse recurso para poder ganhar um tempo, né, na história, para poder dar a duração correta do episódio. Então, achei interessante falar sobre isso também. Beleza. 1984, episódio 17. O sketch é Preciso de um elefante para roubar um tigre. É um sketch dos ladrõezinhos, é um sketch do Chaveco. E nesse sketch aqui, 17, de 84, o Botijão disse que foi sua mãe que o ensinou a roubar. É meio estranho a gente ouvir isso, né? Porque depois, futuramente, nos anos 90, a gente conhece a mãe do Botijão, a dona Eleutéria. A dona Elefanta, né? Como a Chimotrufe chama, a dona Eleutéria. Isso na dublagem, porque no original é dona Ramona. E ver uma senhora elegante, uma senhora fina, fica muito estranho imaginar que foi ela que ensinou o Botijão a roubar. Mas, nesse episódio aqui, ele fala que foi a mãe dele que ensinou ele a roubar. Achei interessante falar isso aqui também com vocês. Bora lá. 1984, episódio 20. No sketch Exercícios Físicos, a Chimoltrufia disse que o Botijão não fazia exercícios físicos. Mas no episódio anterior a esse, que se chama O Elefante Indomado, o Botijão disse que já havia sido boxeador e até lutou com o sargento. Então é isso mesmo. No episódio 19, eu até postei hoje umas fotos de bastidores desse episódio. No episódio 19, é um episódio de 40 minutos do Chaveco. O Botijão fala que já tinha sido boxeador na juventude e ele participa de uma partida, de uma luta de boxe com o sargento, que na época não se chamava Refúgio, mas era o sargento Refúgio do Rubem Aguirre. E aí eles lutam lá no ringue, na delegacia e tudo. E no sketch seguinte, a Chimoltrufia fala que o Botijão não praticava exercício físico. Então é um erro de continuidade aí de espírito, é um erro de... Porque isso só mostra aquilo que eu já disse várias vezes, que o espírito muito pouco se fudia pra lógica. Não tava nem aí pra continuidade, pra lógica. Ele fazia... O negócio dele era fazer piada. Se no momento o Botijão nunca praticou nada na vida, era oportunidade para fazer piada, ele botou lá. Mesmo ele tendo participado de um torneio de boxe um episódio antes. Então, pro X-Espírito, o negócio era fazer rir, era fazer comédia. Pouco se importava com continuidade, com a lógica. Mas achei interessante colocar isso aqui, né? As contradições do texto da obra de X-Espírito. 1984, episódio 21. A partir do 21º episódio inédito, a partir do episódio 21 de 84, a caricatura de Carmen Ochoa passa a aparecer na abertura, né, inicial, já com o nome de produtora. Produtora Carmen Ochoa de Garcia. Então é interessante também isso, porque já desde os anos 80, desde 1980 que o desenhozinho dela, o nome dela aparece, mas nos créditos finais, depois que acaba o episódio. Mas a partir do episódio 21 de 84, a caricatura dela e o nome dela passa a aparecer na abertura, né, nos créditos iniciais, na abertura do programa, como produtora do programa. Então isso também é interessante da gente salientar, da gente observar. E aí a minha segunda folhinha também já terminou. Estou terminando aqui também, faltam só umas 3 anotações que eu fiz. Vamos lá. Isso aqui é interessante observar. Em 1984, Chapolin alterna seu uniforme usando o antigo, do final dos anos 70, com o novo, que é mais elástico e apertado. Então é isso. Até 1984, eu pude observar que o Chapolin, o X-Espírito, alternava o uniforme do Chapolin. Tinha episódio que ele aparecia que você jurava que estava vendo um episódio dos anos 70, que ele ainda mantinha o físico, né, dos anos 70, e a roupa ajudava muito, que era aquela roupa que a gente está acostumado a ver na fase clássica. Mas tinha episódio que ele também usava aquela roupa que é mais coladinha, que é mais elástica, que o capuz é mais pregado na cabeça, que é aquela roupa que a gente vê no Clube do Chaves, que é mais feinha. Mas até 84 ele alternava, e inclusive tem um episódio de 84, que é o episódio 26, que é do extrato de energia volátil, que ele utiliza os dois uniformes. O extrato de energia volátil de 84 é um episódio de 40 minutos, que é aquele que injeta coisa nas paredes e as paredes saem voando. Então, no começo do programa, ele está utilizando o uniforme antigo. Aí tem uma cena em que ele é molhado, jogam água nele, e aí ele muda para o uniforme novo, que é mais coladinho.
Então, como eu já tô assistindo 85, em 85 ele já tá usando o uniforme dos anos 80 mesmo, que é o coladinho que deixa ele mais feio, mais velho. Mas até 84 eu pude observar que, sobretudo na temporada de 84, que ele usa muito em alguns episódios a roupa dos anos 70, ou pelo menos uma roupa que é bem parecida dos anos 70, que remete a essa época da fase clássica do Chapolin. Achei muito interessante. Muito bem. Continuando. Em 1984 existem episódios que tiveram suas últimas regravações naquele ano. Então a gente, o fã, sobretudo o fã brasileiro de Chaves, que não conhece a obra, gosta muito de reclamar dos remakes de Chespirito. Ah, mas Ave Maria era muito pouco criativo, não teve criatividade, era remake por cima de remake. Mas eu pude observar que tem alguns episódios que só tiveram remake até 84. Isso quer dizer o quê? Que de 85 até 95, os próximos 10 anos, aquele episódio não teve mais versões. Vocês entendem? Por exemplo, o episódio do debilitador potencial do Chapolin. Nos anos 70 tem duas versões. Tem uma versão de 73, uma versão de 76 ou 77 do debilitador potencial. E aí tem mais nos anos 80. Mas a última versão do debilitador potencial é em 84. Isso quer dizer que não tem mais outra versão depois dessa. A última é de 84. O sketch Esse Varal é Meu, que é a briga pelo varal lá do Chaves, tem nos anos 70, tem nos anos 80, e a última regravação dessa história foi em 84. Então, quem costuma reclamar do monte de remake é porque realmente não conhece a obra. Cada roteiro, cada situação dos episódios de Chespirito tem, no máximo, estourando 6 versões diferentes. A média é 4 versões, mas estourando 6 versões cada episódio, né? E isso em 25 anos de programa, isso é muito pouco. A pessoa gravar por 25 anos, e nesses 25 anos que ela gravou uma história, ter 4 versões diferentes, dá quanto? É muito pouco. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Então tem episódios que tiveram suas últimas regravações em 84 e depois disso não tiveram mais regravações. De igual modo, também em 84 tem roteiro inédito. Em 1984 tem roteiro inédito que nunca foi regravado. Então existem alguns esquetes do Chespirito que só tá lá em 84 e não tá mais em canto nenhum. Você não vai achar nos anos 90, você não vai achar nos anos 70, você não vai achar em nenhuma outra temporada a não ser lá. Então tem alguns sketches, é por isso que eu digo, e compensa assistir o programa Chespirito? Compensa, lógico que compensa, porque sempre vai ter uma novidade, vai ter muito mais do mesmo, vai ter os remakes, que a gente tá feio velho, mas tem as coisas originais. E, por exemplo, tem um sketch do telescópio do Pancada. Esse sketch do telescópio, que o Pancada faz um telescópio, só tem lá na temporada de 84. Não tem nem nos anos 70, não tem nos anos 90, não tem em canto nenhum. Tá lá, 84. O sketch Fugindo da Prisão, do Chaveco, só tem esse. Talvez, assim, por esse título genérico, né, que toda vida ele tenta fugir, a gente acha que tem. Mas esse sketch Fugindo da Prisão, do Chaveco, só tem lá em 84. Não tem em 87, não tem em 89, não tem em 92. Então, é interessante a gente observar que em 84 ainda existe episódio inédito e por isso, pessoalmente, por isso eu acho que ainda compensa acompanhar o programa de Chespirito. Eu nunca vou dizer assim, gente, olha, já deu, encheu, realmente o fã brasileiro de Chaves está certo, Chespirito devia ter acabado ali. Eu nunca vou dizer isso, nunca vou dizer isso. Porque esse sketch do telescópio, do Pancada, por exemplo, é muito engraçado, é muito bom. E só tá lá em 84. Aí o que é que eu vou fazer? Fazer de conta que não existiu? Que não existe? Rebolar toda a temporada no lixo porque tem remake? Porque é cheio de remake? Então, é interessante observar. Então, assim, nunca vou dizer que não vale a pena assistir ao programa Chespirito. Eu sempre vou recomendar. Eu já assisti a temporada de 84, já assisti a temporada de 84 todinha, do primeiro ao último episódio, e eu digo, tem muitos remakes de Chaves. Chaves e Chapolin é remake total, tem muitos remakes. É a partir de 84 que os outros quadros também passam a ter regravações. Mas ainda assim o saldo é positivo. Eu ainda recomendo que vale a pena conhecer, tentar conhecer
essa fase do programa X-Espírito. Para mim, o saldo é positivo. Eu ainda recomendo. No final, na reta final da temporada, né, só para terminar, estou no último ponto. Na reta final da temporada, de 84, Edgar Vivar vai engordando cada vez mais. E aí que ele aparece na época, né, quem já assistiu os episódios dos anos 80, ou quem já viu alguns trechos espalhados pela internet da vida, que o Edgar Vivar tá enorme, imenso de gordo. Ele sempre foi, lógico, né? Mas teve essa época aí que ele tava quase papocando, quase estourando. Tava muito gordo. Se você pegar 85, 86, por exemplo, tá uma coisa exagerada. E aí ele começa a engordar a partir do finalzinho da temporada de 84. Então é a partir da temporada de 84 que o Nhonho já precisa mudar de roupa para umas roupas mais largas. Então E eu acho que agora que isso vai ficar incômodo. Uma das coisas que eu agora estou assistindo 85 e antes de eu começar a assistir a temporada de 85, eu já ficava incomodado vendo alguns trechos dessa temporada, porque o Vivar estava muito gordo. Me incomoda ver ele daquele jeito. Inchado mesmo, quase papocando. Então, talvez eu vá sentir muita dificuldade agora em assistir a temporada de 85, sabendo que agora quase tudo é remake também, né? Dos outros quadros, e com o Vivar imenso. Mas tô seguindo ao que eu me propus. Vou assistir a temporada, já assisti uns 4 episódios, os 4 primeiros episódios, e já terminei 84. Então, o meu saldo final é recomendo. Assista, conheça. Conheça. Você vai conhecer, por exemplo, essas coisas aqui que eu falei, por exemplo, essas curiosidades. Para quem gosta da obra de espírito, eu acho interessante. Saber que o primeiro nome da Chimutrufi foi exposto à Beideirona. Enfim, saber que foi a mãe do Botijão que ensinou ele a roubar, Dona Eleutéria. Então, são coisas que eu acho interessante a gente ver como foi nascendo, como foi surgindo, como foi se moldando os personagens até chegar como a gente conheceu. Porque como a gente conheceu os personagens na fase dos anos 90 do Clube dos Chaves, a gente já recebeu eles tudo mastigado, né? Do mesmo jeito que o Chaves clássico. Como a SBT só exibiu as temporadas de 70, assim, né? Tirando um outro de 73, só exibiu mais de 77, 78, a gente já recebeu o Chaves todo mastigadinho. A gente não viu, não acompanhou o 73, 72, que foi as fases iniciais. Então a gente não viu como foi esse processo de criação dos personagens, de amadurecimento. E é por isso que muita gente, muitos fãs brasileiros de Chaves, torcem o nariz para essas temporadas iniciais. Não gosto de 73 porque, inclusive eu já disse isso também, não gosto muito da temporada de 73 porque eles ainda não estavam como a gente como a gente se acostumou a ver eles. Mas ainda assim é interessante a gente ver. Para quem quer entender a obra, para quem quer ver como tudo começou, o processo, a evolução, gente, isso é muito bonito. Não é bonito você acompanhar o processo da carreira de alguém, do começo, do auge até a decadência, do começo até o fim. Então, eu acho estranho ver a temporada de 73 de Chaves, as iniciais. Mas é bacana, é interessante. Eu assisti, lógico. Não é das minhas preferidas, mas eu sei da importância porque é inicial. A maioria, 99% dos roteiros, dos episódios, das versões que a gente gosta, que viu Feio e Velho no SBT, tá lá. São os originais de 73, que o fã brasileiro costuma chamar de episódio semelhante, sendo que aquele não é o semelhante, aquele é o original. O semelhante é aquele que ele tá feio e velho de ver regravado e exibido pelo SBT. Faz muito mais sentido esse nome semelhante para os remakes, não para os originais. E o mesmo acontece com o programa X-Espírito, o Grupo X-Espírito. O mesmo acontece com o programa X-Espírito. É interessante a gente ver como o X-Espírito foi criando e evoluindo os personagens até se tornar como a gente chegou a conhecer mastigadinho dos anos 90 lá no Clube dos Chaves. Então, eu recomendo, procurem assistir a temporada de 1984 do programa X-Espírito. Ainda vale a pena. Se for só pelo Chaves e só pelo Chapolin, nem veja esse vídeo. Não faça de conta que eu não falei nada, porque não vai valer a pena pra você. Não vai. Porque a gente vê mais uma vez o X-Espírito usando o Jaiminho para ser um novo Seu Madruga, Jaiminho sapateiro, Jaiminho carpinteiro, bota o Jaiminho para dar cascudo no Chaves, como o Seu Madruga fazia.
A gente nunca viu o Jaiminho fumando, nunca vimos o Jaiminho fumando. Mas naquela versão no episódio do Jaiminho sapateiro, para fazer igual o Seu Madruga, que ele tá fumando e joga a cinza do cigarro dentro do sapato do Kiko, naquela cena o Jaiminho tá fumando. Tá fumando um cigarro para botar a cinza do cigarro no sapato da Pops. Então, para você que é viúva do SBT, lá do Chaves do SBT, que é o fã brasileiro de Chaves, ver aquela cena vai lhe dar um embrólio, vai lhe dar uma refrega intestinal. Vai ser muito estranho ver o Jaiminho fumando só para imitar o Seu Madruga, que fez uma cena parecida. Então, se você vai assistir a temporada de 84 só pelo Chaves e só pelo Chapolin, não assista. Aliás, só pelo Chaves, que até pelo Chapolin ainda vale a pena sim também. Mesmo sendo remakes, mas vale a pena. Mas se você for ver pelos outros personagens, pelos chomperas, né, que eu gosto de chamar de Chaveco, Pancada, o Dr. Chapatin, as paródias, Oxe, Espírito de Cara Limpa, compensa, recomendo, ainda vale a pena. Então, 80 vale a pena demais, é a minha favorita. A temporada inicial para mim é a melhor. 81 compensa demais da conta. Tem o regresso do Ramon Valdez. Quem é o louco que vai deixar de assistir? Só doido mesmo, só o fã brasileiro de Chaves. 82 ainda compensa. Tem a volta do Jaiminho, vai morar na vila, então compensa. 83 compensa. 84 compensa, super recomendo. Vamos ver como é que vai ser 1985. Então é isso, meus queridos. Depois já de quase 40 minutos de vídeo, não sei nem como é que eu vou editar isso, vai dar um mau trabalho, mas é isso daí. Espero que vocês me acompanhem durante agora este ano de 2024, com as minhas loucuras, com as minhas postagens. Espero que este seja um ano de mais novidades no meio CH. Temos a exposição lá no MIS, que já foi uma novidade maravilhosa. Reacendeu as chamas, né? Recuperamos o fôlego das saudades que a gente tinha das séries que a gente tanto ama. Mas eu espero que 2024 seja um ano de mais surpresas, de mais novidades no meio CH pra gente. Que inclusive também quem sabe, né, o retorno das séries ou pelo menos uma fagulha de esperança de que algum dia as séries possam voltar. Muito obrigado a todos que me assistem. Se quiserem, né, contribuir, me ajudar, me incentivar com o Pix, eu tô fazendo isso, né, porque não custa nada pedir. Vou deixar o Pix aqui para vocês, para quem quiser me ajudar. Um beijo e até a próxima oportunidade.